Mas eu gostaria realmente assim, de agradecer. Eu gosto muito desse diálogo que eu tenho tentado construir com psicanalistas, tenho aprendido bastante, tenho participado de algumas defesas de tese, principalmente na Unifor, e sempre aprendo bastante. Então eu gostaria de agradecer e parabenizar também por essa temática escolhida para esse encontro psicanálise e política, né? Eu gostaria de destacar a importância do diálogo entre a sociologia e a psicanálise. Eu sou sociólogo, eu digo até sociólogo em carteirinha, tá? Mesmo que tenha algumas pessoas que me acham que eu sou antropólogo, não sociólogo, mas eu continuo como sociólogo. Então eu gostaria de destacar a importância desse diálogo entre a sociologia e a psicanálise. Foram saberes que caminharam por rumos distintos, porque a psicanálise voltou-se para o inconsciente e a sociologia trabalha fundamentalmente as relações sociais objetivas. Na complexidade das relações sociais, observa-se que muitas das ações que acontecem na vida social têm relação direta com mecanismos inconscientes. Nesse sentido, Lévi-Strauss, um antropólogo, já destacou o papel do inconsciente na organização da estrutura social. E Pierre Bourdieu fala sobre hábitos como a incorporação inconsciente de regras sociais. E Bourdieu também destaca a questão da violência simbólica, né? Quando ele dá duas classificações para a questão da violência simbólica. Uma é a questão da violência simbólica no sentido da incorporação do inconsciente, mas ele diz que a violência simbólica ela é sempre exercida através de complexidade. Mas eu acho que é uma outra classificação também que eu acho muito importante quando Bourdieu fala de violência simbólica, é uma violência que é a classificação do outro, o poder de classificar o outro. Isso Bourdieu destaca como um exemplo concreto de violência simbólica. Assim, as divisões dos campos disciplinares devem ser rompidas e é possível falar na importância de uma colaboração entre as diversas disciplinas ou as diversas ciências. Nessa perspectiva, a temática da violência e da política é um campo muito fértil, por onde é possível pensar nas conexões entre sociologia e psicanálise. Nesta exposição de hoje, escolhi um recorte muito preciso para tratar do tema que vou nomear de violência difusa e uma de suas expressões radicais, denominada por crueldade. Portanto, vou tratar da crueldade na sociedade contemporânea, especificamente a brasileira, detendo-me em aspecto que abordei em textos bastante recentes. É uma temática, para mim, muito novo, muito recente. Não vou falar diretamente da política ou das intervenções ligadas à segurança, mas indiretamente ela vai estar presente, porque a violência inesperada e sem explicação imediata, sobre a qual vou tratar, é a grande preocupação dos governantes. No clássico Viajar e Punir, de Michel Foucault, ele descreve em detalhes os suplícios praticados nos corpos dos condenados, denotando cena paradigmática de expressão pública de um castigo corporal, caracterizada pelo uso de requintes de tortura que podem ser designados como expressão de crueldade. Então é aquela famosa descrição dele que eu acho que quase todo mundo aqui conhece. Que o Damián fora condenado a 2 de março de 1757, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinza e suas cinzas lançadas ao vento. Isso é a famosa texto do Foucault. 2 séculos depois, 2 séculos até 2 séculos e meio, né, depois, em um contexto institucional completamente diverso, um relato difundido nos meios de comunicação sobre crime praticado como forma de reparação faz pensar sobre o tema da crueldade e suas expressões ao longo da história. Em 1996, Agilson Santos, o baiano, foi torturado, morto e seus restos mortais jogados em uma avenida de Rio Branco, capital do Acre.
A vítima teve braços, pernas, genitálias amputados com motosserra, além de ter os olhos perfurados. Baiano teria sido executado por suposto envolvimento no assassinato de Itamar Pascoal, irmão do então coronel Ildebrando Pascoal. O militar e também deputado federal foi apontado como líder de um grupo de extermínio que agia no Acre. Esse caso também ficou bastante conhecido, né, por todos vocês. Verifica-se que a explanação foucaultiana simbolizava, como diria o autor, o momento das punições teatralizadas. Posteriormente, o estudioso das instituições e suas formas de poder analisa a passagem das punições públicas ao registro da vigilância, o exemplo a ser seguido. A vigilância era imposta por instituições e indivíduos que passavam a incorporar, sem a necessidade de espetáculo, o sentido da interdição. O poder teria dado esse passo evolutivo na travessia dos castigos corporais ao ambiente de introjeção das regras sociais, sob mecanismos sofisticados de vigilância. O outro relato, mais recente, de uma prática com recurso de castigo físico e uso da tortura, evidencia algo que parece escapar do domínio das instituições em uma sociedade já modernizada em seus aparatos de repressão. Trata-se de uma espécie de justiça pelas próprias mãos, evidenciando a persistência do que poderia ser designado por crueldade, em contexto de legitimidade institucional e vigilância. Em uma perspectiva diferente, mais dotada do princípio da tortura e do castigo como punição, os linchamentos emergem como prática coletiva utilizada desde longo tempo na história. De acordo com José de Souza Martins, pesquisador desta temática, na prática, os linchamentos dizem que o corpo do criminoso pertence à sua vítima, que fala e age pelas suas mãos e também pelos pés dos grupos de execução. E é interessante a gente retornar ou dar ênfase à questão do linchamento. O estado do Ceará está sendo considerado um dos estados com mais alto índice de linchamento. Antes era praticamente só em São Paulo e na Bahia, né, que era muito destacado. Agora é o estado do Ceará. A recorrência de práticas delituosas classificadas pela imprensa, órgão de repressão e senso comum com expressão de crueldade passa a fazer parte do cenário contemporâneo, referindo-se principalmente ao modo como diversos crimes são cometidos e estão associados a uma multiplicidade de situações inusitadas. Tenciono hoje concorrer ou colaborar para uma reflexão sobre o problema da crueldade no contexto brasileiro contemporâneo, registrando práticas delituosas que não possuem explicações evidentes e que condensam usos peculiares de violência. Nos termos de Michel Vervocat, um sociólogo francês, em texto ainda inédito, ele diz que tais práticas se formam em um contexto da violência pela violência. A abordagem sociológica do tema constitui um dos meus principais desafios, sendo possível encontrar em outros campos do conhecimento várias formulações e reflexões sobre essa temática. Desculpe, entrando um pouco na seara de vocês, descrente da capacidade humana de erradicar o mal ou crueldade da vida social, Freud evocava a natureza primitiva dos impulsos de agressividade. Na perspectiva de Freud, o assassinato e o extermínio que acontecem no âmbito de uma agressividade não erotizada deixam claro um imenso trabalho a ser feito pela humanidade, em vistas a equilibrar pulsão de vida e pulsão de morte. A crueldade faz parte da natureza humana, tendo um papel relevante nas formas de dominação. A estreita ligação entre crueldade e pulsão sexual permeia todos os escritos de Freud. Mesmo considerando as contribuições da psicanálise para teorizar acerca da dualidade da condição humana, reflita o tema da crueldade não na busca de explicações causais, referidas à tendência do inconsciente ou à maldade na história da humanidade. O ponto de partida, por mim escolhido, para pensar o tema da crueldade na sociedade brasileira está associado ao que considero a violência difusa, levando em conta sua amplitude e capacidade de
de erradicação por distintos espaços da vida social. Destaco a noção do termo difuso, permitir qualificar fundamentalmente o fenômeno da violência na contemporaneidade, assumindo uma dimensão polissêmica, direcionada para uma sensação difusa de insegurança, bem como para difusos medos sociais. Eu gostaria também de destacar esse momento atual nosso que nós estamos vivendo fortemente, esses difusos medos sociais. Eu acho que até eu ouvi um pouco a palavra do Valton, e eu acho que é um pouco uma direção que ele estava abordando. O difuso configura o incontrolável e o imponderável. Relaciona-se claramente com a possibilidade de que todos, independentemente de sexo, idade ou classe social, possam ser vítimas de práticas classificadas como violentas em diversificadas situações sociais. O senso comum é perspicaz e irônico quando propala esse lado democrático da violência. Eu estou até um pouco mudando, tá? Esse termo não, de democracia não poderia ser usado nesses momentos, não. Mesmo que eu acho que é muito rico para a gente analisar essa possibilidade de que todos nós podemos sofrer atos de violência. E isso é interessante também destacar que, mesmo tendo esse lado, entre aspas, né, do democrático da violência, nós sabemos que nós temos vítimas preferenciais. E, por exemplo, na sociedade brasileira fica bastante claro essa questão que não é mais uma simples eliminação social, uma eliminação física, né, que nós estamos vivendo, quando jovens, negros e pobres é que são as principais vítimas. Então nós estamos trabalhando hoje com vítimas preferenciais. As minhas motivações para trabalhar as práticas classificadas pelo senso comum, pelos meios de comunicação coletiva e órgãos de segurança pública como expressão de crueldade, não se refere apenas à existência de crimes praticados de maneira mais violenta. Refere-se antes àqueles que parecem sem enquadramento evidente no interior dos códigos e valores sociais vigentes. Nas minhas primeiras reflexões sobre essa temática, apontei a crueldade associada a crimes perpetrados fora de uma lógica explicativa ou uma justificativa social relacionada à ordem autoritária, como diria Hannah Arendt. Os delitos, classificados como cruéis, são em princípio situados à margem de um universo valorativo justificador, estando associados a uma violência difusa e inesperada. Implicam ações que se reproduzem sem justificativa no campo dos valores, os hegemônicos e o de contravenção. Destaca-se o fato de que as ações percebidas como cruéis acentuam uma clivagem entre natureza humana e caráter animal, acenando com a percepção já formulada por Nietzsche, de que o vocábulo crueldade não é aplicável ao animal. É a imersão da consciência e de seus pressupostos morais que constituirão a ruptura entre a condição humana e animal, instituindo a cultura da culpa, da dívida e do sofrimento, associada ao que pode ser designado como crueldade. As incursões iniciais ao material empírico, principalmente coletado na imprensa, revelou um universo analítico de separação difícil, evidenciando a seguinte indagação: como pensar as práticas violentas classificadas atualmente como expressivas de crueldade? É possível verificar que os crimes havidos como cruéis descortinam outra perspectiva transposta às ações violentas que tinham como base vítimas consideradas frágeis e vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos. Eu estou recorrendo aqui principalmente ao Durkheim, né, quando faz toda uma classificação moral dos crimes que eram cometidos. E nesse sentido ele vai destacando muito essa questão dessas vulnerabilidades da criança, das mulheres e dos idosos. E que nós incorporamos, né? Toda a classificação do crime, quando é cometido contra crianças, mulheres e idosos, demarca um terreno mais forte nas classificações morais dos crimes. As notícias difundidas nos meios de comunicação coletiva vão delineando as práticas classificadas como crueldade, cujo referente incorpora ações agressivas, inesperadas, desproporcionais e aparentemente distante de motivações.
A aparente ausência de justificativa da ação e principalmente a exacerbação da violência concedem os contornos taxonômicos das concepções nativas de crueldade. Muitas das explicações são constituídas em um arcabouço que aponta a natureza animal dos envolvidos. Os monstros, em uma acepção mais senso comum do que aquela formulada por Michel Foucault em sua obra sobre os anormais, caminhariam entre uma linha de civilidade e selvageria extrema ou barbárie. As ações inesperadas por parte dos criminosos exprimem o lado extremo do poder associado à condição de impotência, ou seriam ações sem justificativa aparente e extrapolem ao suposto de equivalência que permeia as relações sociais, como diria Boltanski. Nesse sentido, a crueldade se opõe às práticas de linchamento por não se associarem à constituição de uma justiça paralela, ou formas outras de justiciamento, que, embora recorram a sofrimentos corporais significativos, se inscrevem na busca de equivalentes, o pagamento pelo dano cometido. As práticas criminosas, classificadas como expressão de crueldade, encontram-se também associadas à forma como são perpetrados os delitos, deixando principalmente marca de sofrimento na vítima. A atribuição de crueldade demarca não só a desproporção da ação, como a forma como é executado o crime. Neste universo, as marcas simbólicas das práticas de crueldade vão se configurando, ganhando destaque o ato de esquartejar, cortar parte do corpo e neste atear fogo, todas deixando marcas de sofrimento no corpo da vítima, configurando uma clara demonstração de poder sobre o corpo do outro. Impulsionando pela psicanálise, isso seria uma clara demonstração de crueldade como exercício do gozo do poder. Em pesquisas sobre mortes encomendadas, constatei que os pistoleiros surgem e vão ampliando suas ações naturalmente nas fissuras de um desordenado monopólio da violência. Os espaços para a administração de conflitos interpessoais, políticos e econômicos que ultrapassam as práticas institucionais contribuem para a consolidação de uma violência difusa. Se as formas como são cometidos os crimes denotam claramente apuros cruéis, há também um aspecto deveras significante, que é a situação ou as circunstâncias impulsionadoras da ação. Os estados motivadores poderiam ser claramente enquadrados em motivo torpe ou fútil no campo jurídico, um dos elementos definidores para o senso comum de um ato cruel, sem justificativa. Na linguagem dos homicidas ou dos agentes de práticas classificadas de crueldade, a leitura constituída as reações das vítimas é o grande aspecto impulsionador das ações criminosas, bem como as justificativas. O universo destas justificativas é bastante revelador de situações inusitadas. Seria reagir, olhar ou encarar. Isso claramente eles dizem, né? Eu matei, eu atirei porque ele me encarou de uma forma diferente. O universo constituído na relação vítima e agressor, tendo como elemento modular o medo, possibilita reações irracionais e inesperadas. A reação inesperada por parte da vítima, bem como o descontrole por parte do agressor, confere os contornos de um momento impulsionador de atos cruéis. A morte, nessa circunstância, configura a banalização que as pessoas usam de uma forma incorreta, até se afastando bastante da forma como a Hannah Arendt trabalhou muito bem. O cenário de práticas de crueldade não pode ser compreendido sociologicamente apenas pela existência de uma possível cultura da violência, ou mesmo pela configuração de uma sociabilidade violenta, abordada por Luiz Machado da Silva, sociólogo carioca. E que eu acho que é uma coisa interessante, eu acho que nós poderíamos fazer um bom diálogo, sociólogos e psicanalistas, sobre esse novo momento de sociabilidade que nós estamos vivendo, né? Uma sociabilidade toda que é conduzida por essas práticas violentas, né? Nós sabemos os lugares perigosos, os lugares que nós podemos frequentar, as roupas que nós podemos usar em determinadas circunstâncias, e isso nós estamos passando, né, para os nossos filhos e agora até para os nossos netos, né? Como pensar essa ação da lógica individualizada do agente, aparentemente sem motivo ou justificativa?
Émile Durkheim, sociólogo francês, em reflexão sobre a ligação entre crime e sociedade, retira das pessoas a explicação do conteúdo da ação e busca verificar o contexto societário das ocorrências. A própria definição de crime como algo que fere a consciência coletiva ajuda a pensar sobre a crueldade como expressão frequentemente exorcizada pelo sacrifício de vítimas expiatórias. O sacrifício ritual permite repor a ordem, alocando o tema da vingança para um plano substituto superior que afirma os ideais de comunidade. Para o autor, no caso René Girard, no entanto, não existe diferença absoluta entre violência sacrificial e não sacrificial, sendo o sacrifício sempre redefinido como violência purificadora, que é a grande obra, né, do René Girard, que é o Violência e o Sagrado, né, onde ele trabalha toda essa questão da vítima sacrificial. A proposta básica deste estudo foi a de trazer ou iniciar uma reflexão sobre este tema no cenário atual brasileiro, caracterizado pelo aumento da violência e da criminalidade associada à crueldade. O emprego repetido dos vocábulos banalização da violência como definidores das e nas relações sociais nas sociedades contemporâneas conduz à relação entre estes dois fenômenos. Este estudo, o qual pode ser definido como uma agenda de pesquisa ou programa de trabalho, teve como um dos esforços teórico e metodológico trazer o entendimento das práticas classificadas como de crueldade para o interior do campo da sociologia, já que foi bastante trabalhado pela psicanálise. Minhas motivações iniciais eram de compreender os assassinatos e o uso de práticas violentas designadas como crueldade, carente de justificativas aparentes. Uma das minhas preocupações era tentar trabalhar como era essa questão da crueldade, se nós voltarmos um pouco a Max Weber, né, um sociólogo alemão, acho que todos vocês conhecem. Eu às vezes fico com medo, então eu estou falando um pouco, né, ensinando para nós a ligarem, né? Eu acho que tudo aqui que eu falo vocês conhecem. Isso é mal de professor, tá? E aí é interessante que o Max Weber ele delimita muito um campo de compreensão da sociologia, né? Ele diz que existe um campo de compreensão e fora desse campo de compreensão da sociologia poderia ser explicado pela psicologia ou, por outro lado, até pela economia. Então ele trabalha muito dentro desses dois campos, né? E para mim a questão da crueldade é um desses temas, né, que fica no limite, né, e é interessante como a gente tem que sempre estar recorrendo, né, à psicanálise, à psicologia para poder trabalhar esse elemento da crueldade. O meu grande exercício é trazer essa temática para dentro do campo da sociologia. Como é possível explicar esse ato hoje tão divulgado, né? Por exemplo, estou me lembrando de um caso que ficou muito conhecido nacionalmente, que foi um assalto que houve em São Paulo, na porta da casa, um assaltante roubou um celular e a pessoa entregou o celular, e depois que a pessoa tinha entregue o celular, ele atirou na pessoa, né? Então é interessante porque aí a pessoa, o objeto de desejo da pessoa era o celular, ele já tinha, e mesmo assim ele atirou na pessoa. E esse caso ficou muito classificado como sendo de crueldade. Os detalhamentos dos requintes de crueldade apontados, principalmente pelos meios de comunicação de massa, foram me conduzindo a não separar a ausência de justificativa das formas como as mortes são implementadas. Poderia dizer que a crueldade deixou de ser somente uma ação episódica, difundida e teatralizada pelos links de propagação coletiva, para se incorporar ao tema da violência difusa ou violência do cotidiano. Até o momento, os procedimentos de pesquisa indicam, para mim, que a crueldade diz respeito não só à forma agressiva como os crimes são cometidos, mas também à desproporção entre ação e reação, que costuma ser designada como ausência de motivos. Muito obrigado.